Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui um curso completo, começando aqui pelo assunto das funções, certo? Hoje vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre o que é funções, o que são as funções e em que elas se aplicam, certo? Eu tenho aqui a definição: dados dois conjuntos não vazios A e B, é uma função f de A para B. Aqui, ó, A para B. Ela é uma regra que diz como associar cada elemento x que pertence ao conjunto A um único elemento y igual a f de x que pertence a B. Então, uma função é uma união de dois conjuntos A para B, tal que o y, a imagem, né, é igual a f de x. E esse f de x pertence ao conjunto B. Tudo bem? E toda função ela tem o domínio, o contradomínio e a imagem, certo? O domínio é o conjunto A, que corresponde a todos, destaque aqui na palavra todos os elementos x que pertencem ao conjunto A. E o contradomínio é o conjunto B, cujos valores geram imagem correspondente aos elementos do domínio. E tem a imagem, que para cada elemento de A, o elemento y igual a f de x pertence a B, é a imagem de x da função f. Resumindo aqui essa definição. Toda função existe um conjunto que é chamado de domínio, existe um outro conjunto que é chamado de contradomínio, e existe a imagem. A imagem ela pertence ao contradomínio, porém ela só existe porque o domínio está aplicado no contradomínio, ou seja, a imagem existe em função do domínio. Né? Ou seja, por exemplo, para poder gerar um número, eu preciso que tenha o valor x, né? E aí o x é aplicado no contradomínio e vai gerar uma imagem, a imagem que é conhecida como f de x, que é a própria função, certo? Então vamos ver aqui o diagrama de flechas e entender como é que isso funciona. Bom, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui o diagrama de flechas. Aqui é como se fosse o conjunto A e aqui o conjunto B. Domínio contra domínio, certo? E aqui eu posso fazer a ligação de um elemento do conjunto A para o conjunto B. Ou seja, aqueles valores ali no conjunto B, no contradomínio, são a imagem da função, que dependem do domínio, certo? Pode ser dessa forma, pode ser também assim, ó. Dessa forma aqui. Todos os elementos apontando para uma única imagem. Também é função, certo? Ou seja, o que é importante a gente destacar? É que no conjunto A, todos os elementos precisam estar ligados a algum elemento do contradomínio. Todos. O contradomínio pode sobrar algum? Pode. Não tem importância. Tanto que a imagem seja apenas aquele número ali. Que está obtendo, né? Está em função do domínio, tudo bem? Nesse caso aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente para exemplificar. O zero está aqui apontando para cada um desses elementos, desses dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Isso aqui é uma função? Não. Porque o domínio, ele só pode ter uma imagem. Aqui ele está tendo 3. E quando isso ocorre, aqui não existe função, certo? O domínio, ele precisa ter apenas uma imagem. Não pode ter duas ou mais. Tudo bem? E aqui eu vou fazer assim, ó. O que aconteceu aqui? Isso aqui é a função? Não. Por quê? Porque no domínio está sobrando elementos. E não pode sobrar elementos no domínio. Tal como nos diagramas aqui de cima, nos conjuntos, né? Aqui e aqui, todos os elementos do domínio estão interligados a algum elemento do conjunto B, que é o contradomínio. Nesses casos do diagrama amarelo, aqui não pode acontecer, porque ele está tendo 3 elementos e não pode, só pode ter um. E aqui também está sobrando algum elemento, e não pode sobrar elementos do domínio, tá bom? Do contradomínio, tal como aconteceu aqui, ó, não tem problema nenhum. Mas no domínio precisa que todos os elementos estejam
ligados a algum elemento do contradomínio. Tudo bem? Agora vamos ver como se comporta o gráfico da função, né? De que maneira a gente interpreta. Bom, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, né? Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. O eixo x, ele é o domínio da função. O eixo y é o contradomínio da função, certo? Suponha que eu tenho aqui um número qualquer, vou chamar aqui de 2, né? Deixa eu botar aqui 2. E aí ele vai gerar uma imagem aplicada em alguma determinada lei de formação da função. Ele gera uma imagem com uma coordenada aqui, né? Vamos supor que seja o próprio 2 também, né? Seria o ponto 2 e 2, não é isso? Esse 2 no eixo y é a imagem da função no ponto 2, certo? Então, graficamente falando, quando a gente vai usar o plano cartesiano para representar as funções, todo elemento do domínio, que é o eixo x, vai ter uma imagem correspondente no eixo y. Uma imagem, não duas. E também não vai poder faltar elementos no domínio no eixo x, né? Certo? Então vamos ver aqui os tipos de gráfico que podem surgir das funções, né? Vou colocar de novo o eixo x, eixo y. Vamos supor que eu tenho um intervalo aqui de A até B, um intervalozinho fechado. E aí eu tenho um gráfico do tipo assim. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Um gráfico do tipo assim. Isso aqui é uma função? Sim. Dentro desse intervalo eu tenho uma função porque cada elemento do domínio corresponde a uma imagem, a uma única imagem do contradomínio. Tudo bem? Então isso aqui é uma forma, um gráfico que pode representar uma função, certo? Aí aqui eu vou fazer um outro gráfico, como se fosse uma reta, do tipo assim. Isso aqui é uma função? Sim, porque cada elemento do domínio, ele vai ter uma imagem correspondente no contradomínio. Se a gente for fazer aqui, deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Ó, veja só. Aí ele tem a imagem correspondente no contradomínio. E cada imagem é diferente uma da outra, se a gente for parar para analisar, certo? Cada imagem é um valor diferente, então aqui é uma função, certo? Agora vamos supor que aqui eu tenho um intervalo AB, certo? E eu tenho uma função assim, do tipo assim. O que você acha? Isso aqui é uma função dentro do intervalo AB? Não, sabe por quê? Porque existe um intervalo no domínio que não tem imagem. Essa região aqui que eu estou pintando de vermelho não tem imagem correspondente em uma função que deveria ter. O domínio precisa ter um elemento no contradomínio como imagem. E todos os elementos do domínio precisam estar sendo aplicados no contradomínio. E nesse caso aqui está faltando, não tem gráfico, que é esse de azul, não tem gráfico nessa região em vermelho, certo? Então isso aqui não é uma função. Agora aqui, vamos supor que eu tenho um gráfico desse tipo aqui, gente. Isso aqui é uma função? Não. Por quê? Porque se a gente for observar, pegar um ponto do domínio, ele vai ter uma imagem aqui e vai ter uma outra imagem diferente. E como a gente já viu, o domínio não pode ter mais do que uma imagem, ele só basta ter uma. Se tiver duas ou três, aí já deixa de ser função. Então esse tipo de gráfico aqui que eu acabei de desenhar, ele não representa uma função, certo? Agora vamos para os exercícios, né? Aliás, só um exercício na verdade. O exercício é o seguinte, ele é da UF de Minas, que diz assim: das figuras abaixo, a única que representa o gráfico de uma função real y igual a f de x, tal que x pertence ao conjunto A e B, conjunto fechado, né?
Aí, qual que é desses gráficos aqui que a gente pode dizer que representa uma função? Vamos analisar. Olha só o gráfico da letra A. Olha o que eu acabei de falar, ó. Uma imagem, uma segunda imagem, né? Então isso não é função. Olha esse gráfico da letra B, ó. Também tem duas imagens no mesmo ponto X, ó. Ele intersecta em dois locais, formando duas imagens. Isso não é função. Olha esse aqui também, ó. Formando no mesmo ponto X, que é aqui nesse eixo, tá? Ele tem duas imagens, ó. Então não é função também. Nesse caso aqui, ó. Cada ponto do eixo X, ele corresponde a uma única imagem. Mas vamos ver o outro aqui, ó. Olha a descontinuidade que eu falei ó, antes. Isso aqui também não é função. Então, dentro do intervalo AB, né? Que a questão quer é dentro do intervalo AB. Aí nesse caso aqui, isso não é função porque dentro do A, entre o A e B, existe região onde não tem função. Então, não corresponde. Então, a alternativa correta aqui, gente, é a letra C, né? Claramente, a letra C é a alternativa correta desse exercício aqui. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é função, certo? É uma definição bem inicial que a gente apresentou aqui nesse vídeo e que serve como base para a gente poder conhecer os tipos de funções e as suas aplicações, que a gente vai ver em vídeos posteriores. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenha sido de grande ajuda para você e até os próximos vídeos.